Alesp Cidadania de hoje vai falar de um assunto considerado tabu. Ninguém fala, as pessoas têm vergonha, mas o fato é que climatério e menopausa estão hoje na ordem do dia. Climatério e menopausa já fazem parte dos comerciais da novela e das propagandas de ar-condicionado. O jogo virou e cada vez mais precisamos abordar o assunto como tema relevante de saúde pública. Nós temos aqui em nossos estúdios, a quem agradecemos neste Alesp Cidadania, a doutora Maria Luísa Mendes Nazar, ginecologista do Hospital Edmundo Vasconcelos. Tudo bem? Tudo ótimo. Então tá bom. E online, de forma remota, nós vamos conversar com a psicóloga Renata Silva. Tudo bem, Renata? Obrigada por participar aqui desta roda sobre climatério e menopausa. Olá, eu que agradeço o convite. Vai ser um bate-papo muito importante. E aqui na casa, na Alesp, na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, o projeto de lei número 343 de 2024, da deputada Dani Alonso, institui a política estadual de conscientização e atenção integral à saúde das mulheres no climatério e na menopausa. Essa iniciativa visa garantir que as mulheres tenham acesso a informações adequadas e a um atendimento integral, que leve em conta todas as suas necessidades de saúde durante essa fase da vida. Tudo bem, doutora Maria Luísa? Conta pra gente, como é que é hoje essa desmistificação do climatério e da menopausa? Então, acho bem importante a gente abordar o tema, porque com o aumento da longevidade, as mulheres estão passando uma boa parte da vida sem os hormônios, né? A menopausa é considerado o período onde você fica 1 ano sem menstruação. O climatério é essa fase onde você começa a ter as variações hormonais. Então, isso faz com que as mulheres passem uma boa parte dos 40 em diante, pode vir essa fase que não é precoce. Dos 40 em diante é considerado normal. Pode vir dos 40 aos 60 essa pausa. Então, a gente tem uma procura muito maior de tratamentos de reposição hormonal. Lógico que tem que ser feito tudo com muito critério, com muito cuidado, para você também não dar hormônio para quem não pode tomar. Mas por que não dar para quem está sofrendo? Né? Então, essa que acho que é a ideia do projeto de lei, de você atender de uma forma eficiente e com cuidado, mas também não privá-las desse tratamento. Agora, Renata, qual a sua especialidade hoje? Eu sou especialista em terapia cognitivo-comportamental e há 9 anos eu atendo mulheres aqui na minha clínica. Como é que fica a saúde mental das mulheres que podem estar na perimenopausa, que inclusive antecede ao climatério, o próprio climatério e a menopausa? Esse é um ponto muito importante para a gente falar, porque as questões físicas também interferem nas questões emocionais dessa mulher. Então, essa mulher vem passando por um período de transição. Então, ela pode ficar mais irritada, ela pode ter alterações no seu sono, então pode ter insônia. Com essa insônia, essa mulher pode ficar mais desmotivada, a irritabilidade fica mais presente, pode ficar mais ansiosa, ter um humor deprimido. Então, vai alterando aí toda essa rotina dessa mulher. E também questões com a autoestima. Essa mulher vai ver seu corpo mudando, se transformando. Então, como lidar? Como lidar com tudo isso? Então, as questões emocionais são muito relevantes nesse processo feminino. Agora, doutora Maria Luísa, conta pra gente. O climatério é o que antecede ao momento em que as mulheres estão deixando de produzir hormônios, e explica para todo o nosso público. Então, acho importante a gente mencionar isso. A mulher, ela tem o ciclo, né, menstrual, e desde que ela vira mulher, que é o menarque, que é a primeira menstruação, ela começa a aprender a lidar com esse ciclo. Então, tem o período pré-menstrual, que ela, às vezes, tem algumas alterações também de humor ou inchaços. Tá? E quando ela começa a parar de ter esses ciclos, ela fica diferente, como a colega aí, a Renata, está falando. A gente tem alterações, às vezes, de sono, alterações em secura vaginal. Com isso, ela tem uma dificuldade, às vezes, para atividade sexual. Então, tudo que surgir de diferente no funcionamento normal desse ciclo, e principalmente se ela está próxima aos 40 anos, ela tem que
sinalizar um sinal de alerta, um sinalzinho amarelo ali, de falar, opa, tenho que ir lá no meu médico, ver o que está acontecendo, se isso é próprio da minha idade, se tem como eu fazer um tratamento para não ter um sofrimento, né? Porque uma mulher que não dorme bem, uma mulher que sofre de calores, como é que ela vai trabalhar, como é que ela vai produzir no outro dia? Então, é isso que eu estava falando, conforme as mulheres estão vivendo mais, a gente está mais preocupado como dar bem-estar e como dar qualidade de vida nessa fase onde você pode repor ou não, depende de cada caso, mas precisa de um atendimento global. Renata, e na prática, como é que você trabalha isso aí no seu consultório? Eu atendo mulheres muito nesse período. São mulheres que vêm buscando lidar muitas vezes com um luto. É um luto dessa mulher que vai para uma nova idade, um novo ciclo. Então, como praticar essa aceitação? Como essa mulher tratar-se com mais autocompaixão? É porque é uma mulher que vai se cobrando. O que é que eu vou fazer a partir de agora? Como é que está o meu corpo? Então, ela precisa voltar a ter um autocuidado. Ou se já tem um autocuidado, ela precisa potencializar. A importância dessa mulher entender o funcionamento dela. Como é que ela funciona? Como é que ela pode potencializar as qualidades, se tratar com mais carinho? Porque muitas vezes, porque a gente trabalha aqui muito na terapia cognitivo-comportamental, é que nós não sofremos pelas coisas em si, mas pela nossa interpretação das coisas. Então, muitas vezes essas mulheres chegam no consultório com muitos pensamentos distorcidos, muitos pensamentos negativos, e também vai impulsionar esse mal-estar, esse humor mais deprimido, essa ansiedade. Então, como é que está essa comunicação interna dessa mulher? Como é que ela está lidando com esse processo de transformação? E como ela pode traçar ações comprometidas com a vida que ela ainda quer construir? Porque a menopausa não é o fim. O climatério não é a notícia que está chegando de que a vida dessa mulher está acabando, não. Mas como ela pode se empoderar desse lugar, ficar mais autoconfiante, trabalhar essa autoestima para ver que é só um novo momento dessa vida e que ela pode sim ter potencialidades, ela pode criar projetos, ela pode ainda viver novas experiências. Então, nós trabalhamos muito isso, esse padrão de pensamento que essa mulher traz, que muitas vezes gera um sofrimento emocional. Como fazer com que essa mulher continue ativa, então praticando exercícios, se alimentando melhor, que ela não se isole também é muito importante. Então, tudo isso vai potencializar a saúde mental da mulher. Agora, doutora Maria Luísa, é possível fazer uma prevenção, começar a trabalhar antes ainda na perimenopausa, para que a transição ocorra de uma forma mais assertiva? Sem dúvida, né? Então, é isso que a gente está tentando, dar mais acesso à informação para que seja entendido que acaba a vida reprodutiva daquela mulher. Então, a parte dela conseguir ter fertilidade é o que pontua quando vem essa fase. Mas não é necessário sofrer com essa nova fase, que é o que a gente está vendo aqui. Então, se você para a vida reprodutiva, também existe, às vezes, um alívio para quem sofria com as menstruações, que você não vai mais ter esse ciclo. Então, tem que ver o lado positivo de você estar numa nova fase, e se você tem sintomas, seja de insônia, seja de dificuldade para lubrificação, seja de concentração, o que for, você já ir pedindo para o seu médico te acompanhar, e caso você se enquadre nesse período e não tenha uma contraindicação para a reposição hormonal, pensar na reposição. A medicina mudou nesses últimos anos o conceito que se tinha de que a reposição era mais maléfica do que benéfica. Então, a gente tem que ver, em cada caso, se você não tem um risco de câncer de mama, câncer de útero, câncer de ovário, por que não oferecer a reposição? Ou até tem herança na família, né? Que é o que se fala, né? Hoje em dia, a contraindicação mais absoluta é estar com câncer de mama. Isso é uma contraindicação absoluta. Mas todas as outras situações cardiovasculares, que a gente tinha, às vezes, até um preconceito maior, a gente vê que a gente mais protege a mulher. Quando ela perde o estradiol, que é o hormônio principal que as mulheres precisam para estar... A gente precisa de um equilíbrio entre esses hormônios. Mas quando começa a desequilibrar, que é essa fase do climatério, começam a aparecer os sintomas. Então, de acordo com os sintomas, a gente tem que fazer um estudo, ver se você se enquadra em alguma pessoa que pode receber a reposição, e aí, a partir daí,
passar isso para aliviar os sintomas e ter uma qualidade de vida muito melhor. E a mulher pode, no começo, não querer fazer a reposição hormonal, mas no meio do processo ser adequado. Mas existe a janela de oportunidade. Exatamente. Explica pra gente. Essa janela de oportunidade é assim, nos primeiros 10 anos onde você tem a falha menstrual, é o período onde a reposição pode ser mais benéfica do que perigosa. Então, assim, depois de 10 anos de menopausa, você vai ter mais risco de dar hormônio para aquela mulher do que benefício. Então, essa seria a janela de oportunidade. São nesses primeiros 10 anos do climatério. A menopausa é quando parou por um ano, mas o climatério é todo esse período que envolve você começar a ter sintomas, hora falha a menstruação, hora não falha, hora tem calor. Pode engravidar. Pode engravidar. Então, assim, a mulher tem que estar orientada pelo seu médico a saber se proteger do que pode acontecer de adverso, mas também se beneficiar do que a medicina está provando que é possível, né? Antes a gente tinha um preconceito maior com a reposição, hoje em dia a gente tem várias vias, vários tipos e várias coisas a serem feitas. Até tratamentos para quem não pode usar hormônio, existem tratamentos para atrofia vaginal com laser. Então, tudo isso tem que ser mais amplamente divulgado para que as pessoas tenham qualidade de vida sem sofrimento. Renata, como é que você vê essa quebra de tabu? Inclusive, ontem mesmo eu estava assistindo a novela das 9, aí quando vai ver uma das maiores indústrias cosméticas do país faz a propaganda anunciando a sua nova linha cosmética para a menopausa, para quem está na menopausa. E também uma fábrica multinacional de ar-condicionado, você entra no site para comprar, aí tem ali inclusive a palavra, a menopausa, tem o modo menopausa agora no ar-condicionado. Como é que você vê essa questão, esse novo olhar? Essa desconstrução, né, para trazer mais leveza, para essa mulher não se sentir fora da sociedade. É por isso que causa também o isolamento, esses mitos, esses tabus de que é o fim da vida daquela mulher. Então, é muito importante que isso venha sendo debatido e normalizado. É um processo natural da mulher, do feminino. Então, quanto mais a gente divulga, quanto mais normaliza, mais essa mulher vai conseguir passar por essa fase de transição de uma maneira saudável, sem sofrimento, sem adoecimento. Não é um processo que precisa ser adoecedor para essa mulher, principalmente emocionalmente. Eu queria salientar também a importância do autoconhecimento das mulheres, porque muitas vezes a mulher está num lugar de cuidado, de cuidar do outro, de olhar para o outro com compaixão, e ela esquece de si mesma, esquece de se cuidar. Estamos aqui no Outubro Rosa, então ela esquece de fazer os seus exames, de se conhecer, vai nessa vida acelerada e não percebe o que está com mais calor, que está mais indisposta, que a menstruação, de certa forma, atrasou, então está tão acelerada que ela se perde de si. Então, a importância de se olhar com autocompaixão, de entender o seu funcionamento e perceber qualquer sinal de diferença. E aí, buscar a ajuda necessária. Então, acho que isso é muito importante, o divulgar para essa mulher estar mais atenta a si mesma, cuidar do outro, mas também cuidar de si. Doutora Maria Luísa, o que a gente ouve falar muito também nessa questão da reposição hormonal é para combater a osteoporose, né? Sim, então, a gente tem o tratamento específico de osteoporose, que depende de estar com uma carência de vitamina D ou de cálcio. Mas se não é uma carência alimentar ou de vitamina, a gente observa que quando a mulher perde o estradiol, que é o hormônio que deixa essa situação menos perigosa, então assim, ter o hormônio faz com que você não tenha tanta tendência à osteoporose. Então, um dos tratamentos para a osteoporose é a reposição hormonal. Então, se a mulher está com carência de cálcio ou vitamina D, é primeiro sanar isso. Mas se não é essa carência e ela entra numa osteoporose muito precoce, fazendo a reposição hormonal, ela reverte essa osteoporose para a normalidade ou pelo menos para uma osteopenia. Então, isso é importante de ser divulgado porque se a gente faz a complementação com os hormônios, ela previne uma doença que pode levar a uma fratura óssea. E por que a indústria cosmética investe, então, agora no tema, no jargão menopausa? Porque a indústria quer ganhar dinheiro, então a gente vai ter... Primeiro, sem os hormônios, a nossa pele... Tudo resseca, então resseca cabelo, pele, a própria vagina, a gente precisa da reposição local, né? Da hidratação. Então, a hidratação, tudo isso vai ficar mais necessária. E a indústria quer
O nicho de mercado. O mercado com a é longevidade grande. também. Com a longevidade, pensa, se a mulher começa a menstruar com 10 e para com 40, dos 40 aos 80, 100, ela vai ficar mais 40 anos aí consumindo o quê? Cremes, óleos, produtos, né? Até o ar-condicionado, o que for. Eles estão vendo esse nicho como algo que é muito interessante e que a gente precisa também não só fazer a venda desses produtos, mas talvez fazer a reposição com qualidade, com competência e com critério. Para ter a melhor qualidade de vida. Aí você vai ter uma melhora da qualidade de vida, do sono, né? Porque a mulher fica vista como alguém que fica nervosa, não dorme direito, tem calores, fica mal-humorada. E por que você tem que viver assim? Se você não tiver uma contraindicação, você pode procurar os benefícios. Agora, Renata, como é que você vê também a utilização de um outro termo hoje já com bastante usual, mulher madura? Então, todo mundo, principalmente no Instagram, na internet, todo mundo começa a se voltar para esse nicho, mulher madura, esse termo. Uhum. Acredito que passa por esse pressuposto também da indústria, de estar vendo aí essa mulher como uma mulher que ainda pode ser cuidada, pode ter esse olhar, então pode ser... É um nicho novo mesmo, na verdade é um nicho antigo que finalmente está sendo visto. Então essa mulher sendo vista abre também uma gama profissional para tratar, para trabalhar com essa mulher. Mas é bom que essa mulher também, mesmo estando num processo de certa vulnerabilidade, que ela busque um tratamento seguro, que ela busque realmente, de fato, profissionais e produtos que possam ajudá-los e desconfiar daquelas promessas milagrosas. Dá sim para passar por esse processo de transição de uma maneira saudável, com menos sofrimento, mas não é nada milagroso. Então, ter esse olhar atento para essas pessoas que estão começando a ter esse olhar, mas será que são pessoas de fato capacitadas, que vão realmente ajudar? Para não, ao invés de ajudar essa mulher, acabar prejudicando. Mas eu acho que ter esse olhar do mulher madura é também empoderar essa mulher. Olha só, eu estou sendo vista, eu também tenho espaço. Eu acho que é positivo, sim. Doutora Maria Luísa, vamos falar agora dos problemas que podem acontecer. Eu gostaria primeiro que a senhora falasse qual que é o check-up ideal para a mulher que passa dos 40. Então, a gente pensando em saúde pública, pensando no SUS. Então, pensando em saúde pública, é necessário a coleta do exame de prevenção do câncer, o Papa Nicolau. É necessário um ultrassom pélvico transvaginal anual, tudo isso anual, pelo menos. E a mamografia é preconizado que se faça dos 50 aos 70 no SUS, né? Mas sempre que você tem alguma pessoa abaixo dessa idade que tem um nódulo, alguma coisa suspeita, você complementa. Você faz o ultrassom da mama. Se o ultrassom deu alguma dúvida, você pode pedir a mamografia. Então, no padrão, a gente faz mamografia, ultrassom e Papa Nicolau para as mulheres dos 50 aos 70. Faz abaixo disso, sempre ultrassom de mama, ultrassom transvaginal e Papa Nicolau. E pode, se for o caso de pensar em reposição hormonal, aí você tem que complementar com outros exames para se respaldar de que aquela paciente não tem algum risco, né? Aí a gente precisa fazer uma bateria mais completa. Além dos exames de sangue, se pede ultrassom de abdômen, ultrassom de tireoide, ultrassom de carótidas, para você ter uma segurança de que aquela paciente não vai estar correndo um risco caso você prescreva medicação hormonal para ela. E no Sistema Único de Saúde, nós temos também tratamento de reposição hormonal para as mulheres? Então, acho essa uma grande importância da gente ressaltar que existe o creme para usar via vaginal, mas não existe a reposição hormonal dada via oral ou via transdérmica como reposição, porque o SUS faz tudo que é muito consagrado. Então, ainda, como essa questão ela mudou um pouco, essa visão da reposição hormonal, ela tem vindo aos últimos 20 anos, está mudando um pouco isso. Então, acho que é importante a gente abrir o assunto e discutir para que seja incluído também na proposta do SUS o acesso à reposição hormonal, seja ela via oral, via transdérmica, porque não se dá. E a reposição hormonal é ad eterno por quanto tempo? A gente preconiza, então, que a janela seria nesses primeiros 10 anos e que se faça durante uns 10 anos uma dose maior e depois você reduz essa dose ou até, conforme vai diminuindo a sintomatologia, você pode diminuir um pouco a dose,
né? Então, existe uma dose plena, que é feita quando as queixas são muito intensas, e depois você vai diminuindo essa dose. Isso se for a via oral ou a via transdérmica. E a reposição local, que é o creme, é amplamente distribuído, se dá há muitos anos, porque isso é uma coisa amplamente consagrada. O creme vaginal não é a reposição hormonal. O creme vaginal é só uma hidratação local para que você tenha uma melhor qualidade de vida sexual. E isso o SUS disponibiliza em qualquer posto de saúde. E aí, então, isso daí é aberto? É aberto. Agora, Renata, eu gostaria que você falasse como é que é no seu consultório esse dia a dia com as clientes. E inclusive, se elas acabam fazendo essa prevenção, se programando para chegar a essa idade. Sim. Temos dois tipos de mulheres aqui no consultório. Sim, tem mulheres que já têm esse acompanhamento, está fazendo essa transição, veio aqui para a terapia no processo e eu orientei. Então, são mulheres que estão passando pelo processo dessa transição de uma maneira mais saudável. E também eu já atendo mulheres que já passou por esse período e que sofreu bastante. Então, é acabar lidando com esse pós. A mulher já está na menopausa e o que é que ela pode fazer a partir dele? Então, tem mulheres em transição e aí a gente vai tratar mais a queixa que ela traz. Então, ela está ali num processo que ainda não está na menopausa. Então, mas o que é que ela traz de queixa? Ela está com questão da autoestima, ela está com problemas de insônia. Se é um problema de insônia, então a gente vai trabalhar a higiene do sono. O que a gente pode fazer ali de um ritual noturno, longe de telas, sem usar cafeína à noite? Como é que ela pode fazer um ritual de autocuidado para desacelerar, para a gente tentar cuidar dessa insônia? É uma mulher que vem muito ansiosa, então como é que a gente descobre quais são essas preocupações? Por que ela está ansiosa? Quais são os pensamentos que levam a essas emoções? E aí a gente faz uma flexibilidade cognitiva, que é ela ter um outro olhar sobre essa preocupação, então a gente já ajuda na ansiedade. Se é uma mulher que traz um humor deprimido, então a gente vai fazer uma ativação comportamental nela. Se ela está com tristeza, se ela está se isolando, então como é que faz essa mulher participar de novo? Buscar essa rede de apoio é importante também para que essa mulher se sinta validada, escutada. E a mulher que já passou por esse período, que já está na menopausa, o que fazer a partir de agora? Qual é essa vida valorosa para ela? Qual é o mundo de possibilidades que está aberto? O que é que ela pode fazer? Ela quer um hobby? Ela quer viajar? Ela quer ainda crescer na carreira? Então, vai muito do que a mulher traz como queixa, e aí a gente vai traçar ferramentas, adquirir habilidades para que ela construa essa vida valorosa, essa vida que vale a pena ser vivida, mesmo na menopausa, mesmo no climatério. Doutora Maria Luísa, para recuperar ou para manter uma vida sexual ativa, o que a senhora orienta? Então, em primeiro lugar, é ver qual é a queixa principal, né? E examinar a paciente. Porque muitas vezes ela tem, como a gente está falando, todo esse preconceito, agora então eu já entrei nessa fase, a maioria tem uma baixa libido, né? E muitas vezes essa baixa libido é vinculada a uma situação de dor. Porque ela vai manter a atividade sexual e aquilo é dolorido. Que a baixa porque ela vontade perdeu... de ter relação sexual. Então, a baixa vontade é ligada a quê? Geralmente tem a falta do estímulo do estrogênio que deixava ela fértil, que deixava ela pronta para ser fertilizada, e isso fazia com que ela tivesse mais vontade. E quando ela perde esse hormônio, além da perda da vontade natural dela, existe o fato da dor. Então, mesmo que ela vá para a relação, porque o parceiro, ela quer satisfazer aquele parceiro, ela quer manter aquela situação, ela vai, mas aquilo provoca dor. Então, se provoca dor, a gente tem que orientar. Use lubrificante na hora da relação, use o creme vaginal que você pode ter acesso se o seu médico te prescrever. Porque, com isso, ela volta a ter uma vida sexual que pelo menos não tenha dor. Mesmo que ela não esteja fazendo a reposição hormonal para voltar a ter a libido natural que ela tinha, a gente tem que orientar, como a gente está falando com a Renata também, que as fases são diferentes. Então, uma coisa é a sua vida aos 20 anos, outra coisa é a sua vida e as suas prioridades aos 40, 60. Então, mesmo que ela não tenha aquele desejo que ela tinha com 20, mas que pelo menos ela tenha atividade sexual sem dor.
com alguma Com qualidade prazer. que a leve a ter o prazer. Porque não precisa ser tão intenso como era aos 20, mas não pode ter dor, nem desconforto, nem Há sangramento. outras formas também. Isso também é perigoso, né? Então, a gente orientar que existe tratamento local, existe tratamento com creme. Caso a atrofia esteja muito importante, hoje em dia a gente tem as tecnologias, seja laser, ultrassom, tem vários tipos de tecnologia que são indicados não por estética, não para aquilo ficar bonito, mas para aquilo ficar funcional, para aquilo voltar a ser como era antes. Renata, quer complementar? Achei perfeito. E a questão também, doutora, da gente, quando chega aqui no consultório, de muitas vezes sinalizar para essa mulher. A questão de você não está com libido, porque a gente precisa ter que fazer uma investigação. Essa falta de libido, você não tem vontade de fazer sexo, ou você tem vontade, pouca, vai diminuindo, lógico, ao longo do tempo, dos anos, mas você não tem vontade, ou você, quando tem vontade, sente dor, sente desconforto, porque até para a gente associar, é por conta de um adoecimento emocional, sim, porque a baixa libido também é sinal de transtorno, é sinal de adoecimento mental. Então, esse humor deprimido, essa depressão, é advinda desse processo da menopausa, por exemplo, ou às vezes também pode ser ali um transtorno de base que essa mulher já tem, que também precisa aí de uma ativação comportamental, de um tratamento concomitante também com a psiquiatria. Então, é muito entender que às vezes um sintoma só pode ser tudo, inclusive nada. Mas assim, essa mulher não tem desejo, essa mulher tem desejo, sente dor, essa mulher não se sente acolhida, validada, e por isso não tem libido, ou a libido é basicamente também tá baixa por conta aí da falta de hormônios. Então, a gente entender o ser humano não apenas nesse processo biológico, mas também nesse processo emocional também, dentro de um contexto. Então, como essa mulher pode ter qualidade de vida, pode se sentir desejada, muitas vezes também é baixa autoestima. Por que essa mulher também, às vezes, não quer buscar, não busca o sexo? É uma baixa autoestima, ela não está confortável com o próprio corpo, ela não se sente desejada, ela bebe daquele tabu que chegou numa certa idade, isso não faz mais sentido. Então, a importância de acolher essa mulher, ter uma escuta ativa, atenta, empática, para poder resolver esse problema da melhor maneira possível. E o companheiro e os filhos, como que devem ser envolvidos nessa questão da menopausa da mulher? Então, acho que quanto mais a gente conversa sobre esse assunto e desmistifica isso, mais a gente vai ter esse acolhimento, mais as pessoas vão entender que isso faz parte de um processo natural. Do mesmo jeito que um dia a criança vira mulher, né? Um dia a mulher vai entrar nessa fase onde ela perde esses hormônios, mas ela tem que buscar ser entendida. Então, seja falando, olha, isso está acontecendo, eu estou passando por uma outra fase, eu preciso desse acolhimento, ela também baixar a guarda como algo que ela precisa de ajuda. Não é uma doença, mas é uma nova fase, onde se ela for acolhida, se ela for tratada, ela vai voltar a ser aquela mesma mulher que ela sempre foi, só está numa outra idade, mas ela continua podendo ter o acolhimento, o que ela precisa da família, do trabalho, né? Mas é ter a abertura, ter a oportunidade de ser entendida como não estando com um problema ou uma doença, mas vivendo uma fase que vai passar e que vai melhorar. Renata, a mulher que não tem esse acompanhamento adequado, há uma chance maior dela vir a se separar? Os casais se separam nessa fase, se divorciam. O que você vê aí dia a dia no consultório? Uhum. Uma grande probabilidade de términos, porque falta de diálogo é a base. Essa mulher vai cada vez se sentindo mais distante, não se sente validada, porque às vezes nem ela está se entendendo, então ela fica mais irritadiça, tem uma irritabilidade que o outro percebe. Então, essa mulher não sinaliza que está passando com ela. Eu tenho uma frase que eu gosto muito de repetir aqui no meu consultório para os meus pacientes aqui: o óbvio precisa ser dito. Óbvio que às vezes não, o que é óbvio para mim não é óbvio para o outro. Então isso vai criando um abismo entre as relações. Essa mulher não fala o que está passando, então se torna muitas vezes mais reativa. Então muitas vezes esse marido ou esse filho, filha, vai se afastando para evitar ali o conflito. Essa mulher vai se sentindo isolada, sobrecarregada, que a mulher também vem programada, né? A maioria das mulheres, eu tenho que dar conta de tudo sozinha.
então não pede ajuda. Isso vai criando um abismo, ela vai se sentindo sozinha, não amada. Muitas vezes esse homem também vai se sentindo sozinho e não amado, e pode sim acontecer divórcios. Não é algo muito que eu acompanho nas minhas pacientes, atualmente eu não tenho nenhuma paciente que isso aconteceu, porque quando ela está aqui na clínica, eu sinalizo, né? Muitas vezes a gente precisa tratar com o paciente efetividade pessoal. É como você faz um pedido, como você diz não, como você estabelece limites, como você pode demonstrar a sua vulnerabilidade para poder ser cuidada. Então, isso faz com que essa mulher se sinta nutrida e mantenha as relações. Mas já ouvi de muitas pessoas isso, de que às vezes acontece essa separação nesse período. Agora, doutora Maria Luísa, a mulher empoderada, com reposição hormonal em dia, que aí recuperou toda a vontade de viver passado. Esse, porque queira ou não, é uma interrupção que a gente tem. E a questão das doenças sexualmente transmissíveis? Tem que usar camisinha? O que tem que fazer? Até por em função dos aplicativos de namoro. Então, acho importante ressaltar que acaba a vida reprodutiva. E ela muitas vezes se liberta, então, eu não fico mais grávida, eu não tenho mais que me preocupar. Porém, a gente ressalta bastante que é importante o uso da camisinha, porque tem sífilis, hepatite, HIV. Essas doenças, elas continuam sendo perigosas e não tem uma vacina preventiva, né? O HPV ainda se tem uma vacina, que no calendário do SUS é mais para as meninas adolescentes. Mas vamos dizer que essas meninas adolescentes envelhecendo e chegando nesse período e estando liberadas porque tomaram a vacina, não podem se esquecer que essas outras doenças sempre podem acontecer, né? Então é muito importante ressaltar que acaba a vida reprodutiva, mas se não acaba a vida sexual, você deve manter o uso de preservativo. Tem que usar. Tem que usar. Agora, nós estamos quase que chegando ao final. Eu quero dizer que quando eu estava me preparando para o programa em casa, eu separei 3 leques para trazer. Acabei ficando agora lá na redação. Um para cada modelito, um para cada roupa. Como é que é essa história do fogacho, do leque? Tem como controlar isso sem a reposição? Então, é difícil a gente Porque falar, vem um calor assim que só Jesus na causa. Por isso que fala que está cremando em vida, né? Tem Nunca pacientes ouvi que esse chegam... termo. não, então foi muito icônico assim, ouvir esse termo. Pacientes falam, gente, por que eu tenho que ficar cremando em vida? Por que eu tenho que passar por isso? Por que não me ensinaram antes o que usar, né? Então, assim, o mais efetivo é realmente a reposição hormonal com o etileno estradiol. Isso é o mais benéfico. Porém, se a mulher tem útero, ela não pode só usar esse hormônio, ela tem que usar uma progesterona, senão ela causa um problema. Então, a gente tem que passar que o leque é o mais imediato. O leque, o vento, ou mesmo essa coisa de andar com uma roupa de alcinha e um casaco. Então, hora você está com o casaco, hora você está sem o casaco, põe e tira, usa o leque, reclama. Por isso que o ar-condicionado vem também. Então, para que não pode repor, esses vão ser os recursos, né? Porque existe aquela que não pode repor. E aí a gente fala dos alimentos, fala da isoflavona, mas tudo isso... O leite de soja. Então, o leite de soja vai ter a isoflavona, né? Mas assim, quanto você tem que ingerir ou quanto de isoflavona que poderia te ajudar? Isso é muito particular, né? No mais popular tem muito, eu tomo chá de folha de amora. Então, assim, é muito difícil você prescrever isso e falar que vai ser eficiente, porque há um gasto. Tem remédios que prometem isso ou aquilo, mas, a bem da verdade, quem vai te ajudar com eficiência é a reposição. Os outros são refúgios, vamos dizer assim, né? Mas também são válidos, porque tudo isso pode ajudar a ter bem-estar. Renata, já tem gente com leque por aí? Já tenho paciente com leque, já tenho. Traz para a sessão, que aí a gente vai lidando, principalmente com essa sensação, esses pensamentos que vêm, a doutora até falou, será que eu vou ter que vai ser sempre assim? Estou cremando em vida, achei bem interessante esse. Esses pensamentos acabam produzindo emoções. Quando essa mulher passa pela cabeça, será que vai ser sempre assim? Por que não me avisaram antes? Por que eu não tratei antes? Quando ela fala isso, pensa isso, ela se sente de uma maneira. Então, isso gera uma tristeza, uma ansiedade, às vezes até uma certa raiva. E aí também vai ditar o comportamento dessa mulher. Como é que ela vai reagir a esse pensamento? Então, a importância a gente trabalha muito aqui na terapia tá bom, o que é que você está pensando sobre isso?
E quando você pensa sobre isso, como é que você se sente? Você se coloca ali no lugar de autocrítica, que deveria ter se cuidado antes, ou que você não merecia estar passando por isso? Então, como é que a gente também, como eu já falei antes, trabalha a flexibilidade cognitiva, que é, ok, tem uma outra maneira de eu pensar sobre isso? Como é que eu posso ter ali algumas estratégias, comportamentos para amenizar como eu estou me sentindo? Então, se fosse ali uma amiga minha, uma irmã, como é que eu trataria essa pessoa que está passando por isso? Seria da mesma maneira que eu estou me tratando? Então, fazer com que essa mulher se distancie também do que está acontecendo faz com que ela lide melhor com aquilo. Qual é a dica, qual é o conselho que você daria para alguém especial? Então, se dê também, porque muitas vezes a mulher é muito autocrítica, está ali sofrendo, passando por um momento de conflito, mas ela está se julgando, e isso só potencializa ali a questão emocional. Então, eu trabalho muito isso com as minhas pacientes, bota ela para trazer o leque para terapia, não tem problema, mas a gente vai tratando outras estratégias para ela também ter mais qualidade de vida. No final do programa aqui da LESP Cidadania, doutora Maria Luísa, acho importante a gente ressaltar a questão do esporte e do exercício, né? A gente fala dos pilares, né? Então ela precisa se alimentar bem, ela precisa praticar atividade física, porque mesmo nessa questão de osteoporose, uma das coisas que a gente tem que ressaltar é que além de ter a ingesta correta, ela tem que fazer atividade física para poder manter a musculatura. Uma das coisas que se perde é a capacidade a elasticidade, vamos dizer assim, não é só uma coisa que a gente vê na mucosa vaginal, é uma coisa que a gente vê em todo o tecido conjuntivo, a parte muscular. Então, existe uma perda da parte muscular e um aumento da massa gordurosa, né? Então, ela precisa comer menos gordura, praticar mais atividade física, fazer a prevenção mesmo. E também outra coisa muito importante, acho que é a qualidade do sono. Né? Porque se ela começa a acordar cremando e suando e não consegue dormir, não consegue descansar, como é que no outro dia ela vai estar disposta a ponto de fazer uma atividade física também ou de trabalhar? Então é muito importante fazer ela ter qualidade de sono, qualidade de alimentação, qualidade de exercício e às vezes a complementação conforme cada caso. É um baita processo, né? É uma transformação. Porque é um elo, né? Uma corrente, né? Uma coisa depende da outra. Essa coisa é multidisciplinar mesmo, né? E ter a oportunidade, acho que, de conversar, né? De abrir, como a gente está fazendo, para ela se sentir incluída, ter um grupo de... meio que quase uma autoajuda no sentido dela poder abrir isso e ser tratada. Renata, nesse encerramento, que dica que você deixa aqui para todo mundo que nos acompanha pela Rede Alesp, no Alesp Cidadania e também por todas as plataformas, já que a Rede Alesp é multiplataforma? Perfeito. Nessa troca aqui, acho que ficou muito claro o quanto é complexo lidar com esse processo. E, para mim, o melhor direcionamento que eu poderia dar é dizer para essa mulher que você não precisa passar por tudo isso sozinha. Eu sei que você já deu conta de muita coisa na vida, mas nesse processo você não precisa estar sozinha. Muitas vezes é muito difícil se manter frequente, consistente na alimentação, no treino, e nas relações de maneira saudável. Então, às vezes, procurar um profissional, buscar a terapia. Na terapia, você pode ter estratégias ali, de acordo com o seu funcionamento, respeitando os seus limites, para que você tenha essa qualidade de vida. A sua terapeuta, o seu terapeuta pode te ajudar a te ajudar a ter essa motivação, a criar estratégias para você ir para o treino, para você não fazer regulação emocional com a comida. Então, estou ansiosa, estou entediada, estou irritada, então vou comer ali, vou comer o que não é o melhor nesse processo, vou comer um doce, vou comer um alimento mais gorduroso. Muitas vezes a gente faz regulação emocional com a comida. Então, na terapia também pode te auxiliar. O que é que você pode fazer quando você se sentir assim, mas que não seja um comportamento que te prejudique? Então, não precisa estar sozinha. Se você não quiser, no momento, buscar uma ajuda profissional, fale com uma amiga, se abra, se sinta, vá para um espaço em que você se sinta apoiada, validada, mas acho que a melhor estratégia seria: busque ajuda, não passe por esse processo sozinha, não precisa ser sozinha. Nesse mês, quando comemoramos o Dia do Médico, também o Dia da Menopausa, nós agradecemos muito a sua participação, doutora Maria Luísa, a senhora que é aqui do Hospital Edmundo Vasconcelos, que bateu um papo com a gente, importante papo para derrubar esse tabu sobre climatério e menopausa.
Eu agradeço a oportunidade e acho que é muito importante a gente manter esse canal aberto. Renata, muito obrigada. Você do seu consultório participou de forma remota, online, mas venha pessoalmente também aqui, que será muito gostoso tê-la aqui conosco. Vai ser incrível, tá anotado. Próxima passagem aí por São Paulo, eu já vou falar, porque eu quero muito estar aí. Muito obrigada pelo convite e esse tema é extremamente importante. Então, parabéns pela iniciativa. Muito obrigada a você que nos assiste. Obrigada pela sua audiência. O Alesp Cidadania fica hoje por aqui. Obrigada.